A busca pela liberdade na filosofia, a chave para transformar o mundo. Ao longo da história, a filosofia se debruçou sobre a questão da liberdade, buscando compreender seus diversos aspectos e implicações. Desde a Grécia Antiga até os tempos modernos, pensadores de diferentes correntes ofereceram perspectivas únicas sobre o que significa ser livre e como essa liberdade se manifesta em nossas vidas. Vamos lá. Platão, século V a.C. Libertação da ignorância. A verdadeira liberdade é alcançada quando nos libertamos da ignorância e compreendemos as formas ideais. Buscamos conhecimento e entendemos o mundo além das aparências. Exemplo: buscar conhecimento sobre diferentes culturas e perspectivas expande nossa visão de mundo e nos torna mais livres para tomar decisões conscientes. Aristóteles, século IV a.C. Conformidade com a natureza. A liberdade se manifesta quando vivemos de acordo com nossa natureza essencial, realizando nossas potencialidades. Descobrimos e desenvolvemos nossos talentos e habilidades naturais. Exemplo: descobrir e desenvolver um talento artístico, como pintar ou tocar um instrumento, pode trazer realização pessoal e contribuir para a expressão individual. Epicteto, século I d.C. Equilíbrio entre desejos e razão. A liberdade é encontrada quando equilibramos desejos com a razão, aceitando o que não podemos controlar. Aceitamos que nem tudo está sob nosso controle, mas podemos controlar como reagimos. Exemplo: aceitar que nem sempre podemos obter o que desejamos, mas podemos escolher como lidar com a frustração com calma e resiliência, nos torna mais livres das circunstâncias externas. Santo Agostinho, século IV d.C. Conformidade com a vontade divina. A verdadeira liberdade reside na conformidade com a vontade de Deus e na busca pela salvação divina. Seguimos princípios morais e espirituais para encontrar paz interior. Exemplo: praticar a caridade e o amor ao próximo, de acordo com os princípios da fé, contribui para o bem-estar individual e coletivo, além de fortalecer a conexão com o divino. John Locke, século XVII. Respeito aos direitos naturais. A liberdade se concretiza quando respeitamos os direitos naturais à vida, liberdade e propriedade de todos. Respeitamos os direitos dos outros, como o direito à privacidade e à expressão. Exemplo: defender o direito à liberdade de expressão, mesmo quando discordamos das opiniões dos outros, é fundamental para a construção de uma sociedade livre e democrática. Baruch Spinoza, século XVII. Conhecimento e razão. A liberdade reside em viver de acordo com a razão, entendendo a natureza e superando as paixões. Usamos a lógica e o entendimento para tomar decisões, em vez de agir impulsivamente. Exemplo: buscar informações confiáveis e analisar diferentes perspectivas antes de tomar uma decisão importante demonstra o uso da razão e contribui para a liberdade individual. Thomas Hobbes, século XVII. Capacidade de escolha. A liberdade é a capacidade de fazer escolhas de acordo com nossos próprios desejos, mesmo que limitadas pela soberania do Estado. Escolhemos nossas atividades de lazer, como hobbies e esportes. Exemplo: participar de atividades de lazer que nos trazem prazer e satisfação, como praticar um esporte ou ler um livro, contribui para o bem-estar individual e nos torna mais livres para enfrentar os desafios da vida. Jean-Jacques Rousseau, século XVIII. Realização da vontade coletiva. A liberdade se concretiza quando os indivíduos participam da formação da vontade geral e contribuem para o bem comum da sociedade. Participamos de atividades comunitárias ou escolares para ajudar a melhorar a comunidade. Exemplo: participar de um grupo de voluntariado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade demonstra o compromisso com o bem-estar coletivo e contribui para a construção de uma sociedade mais justa. Immanuel Kant, século XVIII. Autonomia. A liberdade é alcançada quando agimos de acordo com a razão prática e seguimos leis morais que nós mesmos nos impomos. Criamos e seguimos nossas próprias regras e princípios éticos, como ser honesto. Exemplo: defender a justiça e a igualdade, mesmo quando for difícil ou impopular, demonstra a autonomia moral e contribui para a construção de uma sociedade mais justa. Friedrich Hegel, século XIX. Consciência de si mesmo. A liberdade reside na consciência de si mesmo como um agente moral e na busca pela realização do espírito absoluto.
Refletimos sobre nossas ações e entendemos seu impacto no mundo. Exemplo: analisar como nossas ações afetam os outros e o mundo ao nosso redor demonstra consciência moral e contribui para a construção de uma sociedade mais responsável. Arthur Schopenhauer, século XIX. Exercício da vontade. A liberdade é encontrada na capacidade de exercer nossa vontade de acordo com nossos desejos e interesses individuais. Escolhemos o que realmente gostamos de fazer, como um hobby ou paixão. Exemplo: dedicar tempo a atividades que nos trazem prazer e satisfação, como tocar um instrumento ou praticar um esporte, demonstra o exercício da vontade individual e contribui para o bem-estar pessoal. Søren Kierkegaard, século XIX. Responsabilidade moral. A liberdade é alcançada quando assumimos a responsabilidade por nossas escolhas e ações diante de Deus, mesmo na incerteza. Assumimos a responsabilidade por nossas escolhas, como estudar para passar em um exame. Exemplo: aceitar as consequências de nossas ações, mesmo quando negativas, e buscar aprender com os erros demonstra responsabilidade moral e contribui para a liberdade de fazer escolhas melhores no futuro. Karl Marx, século XIX. Emancipação do trabalho alienado. A liberdade se concretiza quando os trabalhadores se emancipam do trabalho alienado e controlam os meios de produção. Lutamos por condições justas e direitos no trabalho ou na escola. Exemplo: defender os direitos trabalhistas e lutar por melhores condições de trabalho demonstra o desejo de emancipação e contribui para a liberdade individual e coletiva. Friedrich Nietzsche, século XIX. Realização da vontade de poder. A liberdade é encontrada na realização da vontade de poder, na superação de limitações e na afirmação plena da vida. Exemplo: buscar constantemente superar seus próprios desafios e limitações, como aprender uma nova habilidade ou enfrentar o medo, demonstra a vontade de poder e contribui para a liberdade individual de crescimento e autorrealização. Jean-Paul Sartre, século XX. Espontaneidade. A liberdade é encontrada na espontaneidade de nossas escolhas e na responsabilidade total por nossas ações, sem determinismo. Escolhemos nossas ações e aceitamos a responsabilidade por elas, sem culpar os outros. Exemplo: agir de forma autêntica, sem se basear apenas em expectativas externas, e assumir a responsabilidade pelas consequências demonstra a liberdade de escolha e contribui para o amadurecimento individual. Martin Heidegger, século XX. Autenticidade existencial. A liberdade é alcançada quando vivemos autenticamente, assumindo a responsabilidade por nossas escolhas e projetos de vida. Exemplo: construir um caminho de vida de acordo com seus próprios valores e ideais, sem medo de ser diferente, demonstra a autenticidade existencial e contribui para a liberdade individual de ser quem se é. Simone de Beauvoir, século XX. Superação do outro. A liberdade é encontrada na transcendência e na superação das limitações impostas pelo outro e pela sociedade. Lutamos contra estereótipos e expectativas sociais para ser quem você realmente é. Exemplo: desafiar os papéis de gênero tradicionais e lutar pela igualdade de direitos demonstra a superação do olhar do outro e contribui para a liberdade individual de ser autêntico. Hannah Arendt, século XX. Ação política. A liberdade é alcançada através da ação política e do engajamento na esfera pública. Participar de debates e ações que visam melhorar a sociedade, como o ativismo estudantil. Exemplo: envolver-se em causas coletivas e participar de movimentos sociais demonstra o valor da ação política e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e livre. Michel Foucault, século XX. Resistência ao poder. A liberdade é encontrada na resistência às estruturas de poder e na busca pela autonomia individual. Questionar regras e autoridades injustas, buscando maior autonomia pessoal. Exemplo: defender a liberdade de pensamento e questionar a autoridade quando necessário demonstra a resistência ao poder e contribui para a construção de uma sociedade mais crítica e livre. A chama da liberdade, iluminando o caminho para um mundo melhor. Aprendemos que a busca por autonomia, justiça e igualdade é um direito fundamental, mas também uma responsabilidade que exige ação e compromisso. Lutar contra a opressão, defender os direitos individuais e coletivos e questionar o status quo são passos essenciais para construirmos uma sociedade mais justa e livre.